Bom, agora vamos entender a perturbação. Todo mundo sonhando com um futuro melhor, com a bondade. De repente começa uma confusão. Sala de aula, confusão. Não é o aluno, não é aquele quatro olhos ali da primeira cadeira que está ali tomando nota, fazendo pergunta ao professor. Não é. Vai lá atrás, vai ver quem é que ficou para trás. Quem ficou para trás, quem foi o grande perdedor desses últimos 80 anos? A União Soviética. A União Soviética era a alternativa socialista à sociedade ocidental. Os Estados Unidos reconstruíram a ordem mundial em cima de democracia e mercados. Democracia e mercados. Um a um. A Alemanha virou democracia e mercados. A Itália virou democracia e mercados. O Japão tinha imperador, virou democracia e mercados. A Rússia virou democracia e mercados. O Putin, quando a União Soviética desmanchou, o Putin tinha medo do Bush e admirava o Tony Blair. E é na hora que o adversário é derrotado é que você tem que ser generoso. É estender a mão e falar assim, Rússia, na hora que a União Soviética se esfacelou, dava a mão para a Rússia e fala assim, entra para a OTAN, vem com a gente. Não precisa ficar preocupado com sua fronteira, quem é que tem armamento ou não. O Ocidente bobeou, tripudiou. Costuma acontecer, né? Um cara ganha a eleição, tripudia sobre o outro, um poder, às vezes, tripudia sobre o outro, persegue. Costuma fazer isso. Não é inteligente. O inteligente é pacificar a partir da força. Você ganhou, pacifica. Para que você vai pisar? Bom, resultado. A Europa foi se expandindo as fronteiras armamentistas. Chega um momento em que a Rússia fala, bom, acabou, agora eu vou para a confusão. Não tem nada a perder. Se eu tomar a Ucrânia rápido, ganhei. Se eu perder, meu irmão mais velho vem cá e mostra que ele é que tem influência, não mais os americanos. A influência geopolítica global agora é a China. A hora que a China quiser, chama o irmãozinho e fala assim, ó, está atrapalhando meu negócio, para. E os Estados Unidos? Não manda mais nada. Aí você acha que o americano está preocupado? Não. O Trump está dizendo o seguinte, ó, cansei de segurar o guarda-chuva para você, Japão. Você invadiu a China, bateu muito nos caras, se vira aí, tá? Ô, Coreia do Sul, dá uma olhadinha na Coreia do Norte, que eles estão mandando uns balões aí cheios de excremento e jogando em cima de vocês. Ainda bem que é excremento, podia ser bomba. Macron, fica esperto aí, tá? Conversa com o Putin. Sabe aquela mesona grande, que ele senta lá numa pontinha, você fica na outra, nem enxerga direito? Se entende com ele aí, porque eu não vou ficar segurando guarda-chuva para todo mundo me xingar. Cada um cuide de si, tá? Eu vou cuidar de mim. Vou cuidar da NAFTA, North American Free Trade Area. É disso que eu vou cuidar. Eu tenho recursos. É uma das poucas áreas populacionais do mundo que vai continuar com a população crescendo lentamente. É México, Estados Unidos e Canadá. Eles estão olhando para isso. O Trump vai olhar para isso. O resto, ó, cada um que se vire aí, tá? Cada um cuide por si e Deus por todos. Então, o mundo está numa fragmentação dramática. E tudo isso que eu estou conversando, isso era analisado. Quem é o perdedor nos últimos 20, 30 anos? Quem perdeu influência ali naquela área? Os terroristas. O árabe descobriu que avião a jato é muito melhor que camelo. E estavam virando um grande centro financeiro. Dubai, Abu Dhabi, Riad. O dinheiro circula por lá. O dinheiro não está mais na Inglaterra, Londres, o grande centro financeiro mundial. Não, a Inglaterra está cedendo sob o peso dessa competição. E o dinheiro está se deslocando para o Oriente Médio. Eu estava lá, fui visitá-los, logo saí do governo, fui na Alemanha para ver os alemães, que são craques em tecnologia aplicada, fazendo toda a transição energética. Fui aos árabes, que estão querendo financiar a transição energética e a segurança alimentar da região deles. E conversando com eles, eu estou entrando lá, estou vendo sair o Rei Dalio, o maior investidor americano, o maior gestor americano. Eu falei, é o Rei Dalio, né? Está mudando para cá, vai morar aqui. Por quê? Porque o imposto de renda é zero. Então ele está vindo para cá. A demografia da Europa está caindo, para vocês terem uma ideia. Eu tive esse tipo de debate com o ministro da França. Ah, vocês estão queimando a floresta. Eu falei, vocês estão queimando Notre Dame, vocês não conseguem tomar conta de um quarteirão, querem que a gente consiga tomar conta da floresta. Nós estamos sem recursos. Nós não estamos queimando a floresta porque queremos. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora, a queimada que está lá, que é a maior dos últimos 30 anos e tal, ninguém fala nada. Está todo mundo achando engraçado, porque não é o Bolsonaro que está queimando dessa vez, né? Mas o que está acontecendo, com a maior simplicidade do mundo, é que nós negociamos 3 bilhões de dólares com a França e 3 bilhões de dólares com a China, no ano 2000. No ano 2020, nós estamos negociando 110 bilhões com a China e 7 com a França. Está ficando irrelevante para o Brasil. Então, a Europa está implodindo lentamente a população. Não sou eu, porque senão sai. Ministro Bolsonaro diz que... Então, eu não vou falar, não. Quem vai falar é o Larry Summers, que foi secretário de Tesouro americano. China is a jail. A China é uma prisão. Japan is a nursery house. É um asilo para idosos. Está envelhecendo a população, a economia está começando a cair. Europe is a museum. A Europa é um museu.
Então, é importante ter essa noção que quem está fazendo a confusão são os perdedores. O terrorismo é o inverso da guerra. Na guerra, você tem que mutilar a capacidade armamentista do seu adversário. Então, o que os japoneses fizeram na Segunda Guerra Mundial? Os americanos têm a frota do Pacífico em Pearl Harbor, no Havaí. Eles saíram à noite, atravessaram o Pacífico e, de madrugada, destruíram a frota americana. Os americanos, no dia seguinte, declararam guerra. Entraram na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque quando você mutila a capacidade armamentista do inimigo, é uma guerra. Então você tem que declarar guerra. O terrorismo é o contrário. Você sabe que não tem capacidade de causar essa mutilação no inimigo. Então, Hamas e Hezbollah sabem que o exército israelense é muito superior. Eles não têm essa capacidade. Então, o que eles fazem? A barbárie. Você invade uma comunidade, queima criança, decapita homens, estupra mulheres. Você faz algo tão selvagem, você invade a mente do inimigo. E o seu inimigo se automutila. Começa um backlash da maior ferocidade, aí morre 40 mil pessoas, aí o mundo todo, a opinião pública toda, começa a anistiar o selvagem, porque saiu de centro, perdeu o equilíbrio emocional, ou assim é avaliado. Mesmo se os 40 mil fossem terroristas, ainda assim eu dizer, não dá para matar, é desproporcional, 40 mil contra 1000, não é possível e tal. Quem é o perdedor das Américas, da América Latina? É difícil, mas tem um que está afundando muito mais rápido que todo mundo. A Venezuela. É dali que vem a confusão. Vou fazer um plebiscito para saber se aquele petróleo do vizinho é nosso. O que vocês acham? Quem tiver contra, ou é eliminado ou sai correndo. 7 milhões fugiram. Ora, esse cara é que vai criar confusão. É quem está perdendo. Então, a gente não pode se impressionar com isso. Você tem que olhar a verdadeira dimensão do que está acontecendo. O mundo subiu muito e agora ele está se reconfigurando exatamente porque os perdedores aproveitaram o vácuo e começaram a confusão. Então ele vai se reconfigurar. Ele vai ter que criar uma nova logística. Mas nós não podemos nos impressionar, achar que o mundo vai acabar. Não. Os que perdem começam a fazer tumulto. E estão fazendo tumulto. E aí vai ter essa reconfiguração de todas as cadeias produtivas.